Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em torno da palavra do Senhor. E como é bom para nós, né? Nós estarmos dia após dia aqui reunidos como igreja, em torno da palavra de Deus, em torno do Santo Evangelho. E estamos, de fato, sendo alimentados pelo Evangelho, e as nossas almas, elas têm se alegrado. O Evangelho, ele tem alimentado nós durante essa caminhada aqui na fé, diante de Deus. E como nós estamos aqui expondo a carta de Romanos, nós dividimos esses primeiros 11 versículos do capítulo 5 em 3 partes, né? Em 3 blocos. Nós já falamos sobre o primeiro bloco, onde nós vimos a certeza da salvação, a certeza da justificação. Nós depois vimos que, estando nós firmados na fé, nós vimos que o Evangelho, ele vai produzir em nós alguns frutos, alguns benefícios, e nós vimos que nós somos chamados ao sofrimento. E nós vimos no culto passado que isso soa estranho ao ouvido da nova geração de cristãos, pois eles desconhecem essa doutrina de que foi nos concedido não somente crer em Cristo, mas também padecer por Ele. E Cristo, ele disse que nós sofreríamos aflições. E Cristo diz que nós seríamos bem-aventurados quando isso acontecesse. Então, o apóstolo Pedro diz que não deveríamos estranhar a ardente prova que vem sobre nós, como se coisa estranha tivesse acontecendo. Mas, amados, como nós falamos, a carta de Romanos, que nós estamos meditando, nós sempre temos que ter em mente aquilo que já pregamos, pois a porção que nos está reservada para hoje é uma das porções mais lindas e belas e importantes. Não que a palavra de Deus não seja toda ela linda, bela e importante, mas que há certos trechos da Bíblia, há certas partes do Evangelho que, sinceramente, nos deixa totalmente sem fôlego, que nos deixa em êxtase, que nos deixa perplexos. E quando nós estamos diante de doutrinas que são gloriosas, isso acontece conosco. E no culto dessa noite, o texto que nós iremos dar continuidade, é um dos textos mais belos. É um dos textos que dificilmente os nossos olhos não se encherão de lágrimas. Dificilmente o nosso coração não se derramará na presença de Deus. Por quê? Porque estamos diante de um dos textos que nos fala de algo estupendo, de algo maravilhoso, de fato maravilhoso. Então, gostaria de ler o texto dessa noite e, pela misericórdia do Senhor, gostaria de conduzir vocês, mais uma vez, com todo cuidado, pela palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra aí, em Romanos, capítulo 5, nós vamos aí do 6 até o 11. A palavra de Deus, amados, diz assim, continuando a carta do apóstolo Paulo aos amados da igreja e irmãos romanos, né? Da igreja aos romanos, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Logo, muito mais agora, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, amados, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, esse é um texto que poderíamos facilmente ficar anos aqui, pois mergulhar nesse oceano que é tão profundo é maravilhoso, e nos depararmos com essa declaração é algo que, sinceramente, não tem como o nosso coração não se encher de uma alegria indizível. Então, amados, mais uma vez, nós estamos aqui, reunidos em torno do Santo Evangelho, reunidos em torno da Palavra de Deus. E isso, como eu sempre falo, é um privilégio, é maravilhoso para nós. Vimos no último culto que somos chamados ao sofrimento e perseveramos através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, a esses sofrimentos, a essas aflições, pois temos a promessa de nosso amado Mestre, que Ele mesmo estaria conosco, que nunca nos deixaria e nem nos abandonaria. Ainda que tudo venha nos faltar, Ele será o nosso bem maior. Então, amados, nós vimos no culto passado isso. Nós vimos que somos chamados ao sofrimento. Como eu falei, para essa geração atual, falar que somos chamados a sofrer por Cristo, chamados a sofrer pelo Evangelho, soa como uma ofensa, porque tudo que as pessoas querem é conciliar a palavra de Deus com a cultura, e isso é terrível, pois isso não acontecerá jamais. Quando nós defendemos o Evangelho, automaticamente estaremos contra a cultura, automaticamente estaremos contra o mundo, e automaticamente essa inimizade que é posta pelo próprio Deus entre nós e o mundo ficará cada vez mais clara, como o sol que vai surgindo e chega no seu ápice ao meio-dia. E nós vimos, amados, que o sofrimento, nós só conseguimos suportá-lo, e as provações, as tribulações, elas só podem produzir em nós perseverança, paciência, através do Espírito Santo. Pois, como nós vimos, a tribulação, ela causa normalmente no homem, através do gênero humano, murmurações. Muitas das vezes chegamos até a amaldiçoar a Deus pelo momento da aflição. Porém, nós vimos que nós somos capacitados pelo próprio Espírito, e então somos levados à perseverança, à paciência, a experiência, e a experiência nos faz olhar para aquilo que não vemos, nos faz olhar para a eternidade. E agora, amados, estamos diante dessa declaração de amor de Deus por nós, a declaração mais bela, a declaração mais fiel. Amados, como nós falamos,
há algumas partes na Bíblia que nos tiram o fôlego. Sim, que nos tira totalmente o fôlego. E, amados, sabemos que toda a palavra de Deus, toda a escritura de Deus, ela é estupenda, ela é gloriosa, sim, mas há partes nela que nos faz ficarmos totalmente perplexos diante de tanta glória, diante de tanta beleza, diante de tanta fidelidade de Deus. E essa, amados, é uma das partes, pois não poderia ser diferente aqui, pois estamos diante da prova do amor do próprio Deus por nós, e isso, de fato, é maravilhoso. Não estamos diante de qualquer coisa, estamos, amados, diante do amor de Deus, que é amor. Nós nos deparamos mais uma vez, você vê, amados irmãos, o velho assunto, porém atual. Ainda temos que contar a história do amor de Deus para com o homem, na pessoa do seu Filho unigênito, o nosso amado Senhor Jesus. Sim, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amados, quando você vem à sua mesa, na sua casa, você encontra uma variedade de coisas sobre ela. Às vezes, há um prato sobre ela, e outras vezes, outro. Mas você nunca fica surpreso ao encontrar sobre ela o pão todas as vezes de manhã. E talvez podemos acrescentar que haveria uma deficiência se não houvesse o sal na comida, todas as vezes também que você comesse. Não é verdade? Amados, existem coisas importantes que não damos o devido valor. E às vezes, amados, as coisas belas que nos cercam diariamente deixam de ser belas só porque temos fácil acesso a elas, não porque elas perderam a sua beleza. Pelo contrário, é porque nos habituamos com a sua beleza e não damos o devido valor. Às vezes, amados, ocorre um eclipse solar ou um eclipse lunar. E vocês já pararam para analisar e observar que toda vez que existe um eclipse solar ou um eclipse lunar, ou quando passa um meteoro, as pessoas, todas elas, param para olhar, pois é um evento, amados, que demoram muitos anos para acontecer. Não é todo dia que você pode observar um eclipse solar ou um eclipse lunar, muito menos ver um meteoro ou algum planeta que, hora ou outra, aparece. E nós conseguimos ter a sua imagem diante dos nossos olhos. E isso me faz lembrar de um livro que já li quando era criança, O Pequeno Príncipe, que nos faz dar valor, amados, às coisas belas. Mas por termos fácil acesso, muitas das vezes, não temos o devido valor sobre elas. A parte do livro que eu quero mencionar, do Pequeno Príncipe, é assim, que diz assim: assim eu comecei a compreender, pouco a pouco, meu pequeno príncipezinho, e tua vidinha melancólica, muito tempo não tiveste outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe quando me disseste, na manhã do quarto dia: gosto muito do pôr do sol.
Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois ristes de ti mesmo. Disseste-me: eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França em 1 minuto para assistir ao pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais dos Estados Unidos. Mas, no teu pequeno planeta, bastava apenas recuar um pouco a cadeira e contemlavas o crepúsculo todas as vezes que desejaste. Um dia eu vi o sol se pôr 43 vezes. E um pouco mais tarde acrescentaste: quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Estava tão triste assim no dia dos 43. Amados, para quem leu o livro do Pequeno Príncipe ou está habituado, o planeta dele é bem pequenininho. Então, para ele ver o pôr do sol, bastava apenas o quê? Ele virar a cadeira que ele estava sentado, que ele conseguia ver o pôr do sol quantas vezes ele quisesse. Diferente da Terra. E ele se esquecia disso. E então, quando o homem fala para ele assim: vamos ver o pôr do sol? Ele fala: vamos. E aí o homem fala assim: mas só que nós temos que esperar. Ele acha aquilo estranho, porque ele está habituado a ver o pôr do sol quantas vezes ele quiser. Bastava apenas virar um pouco a sua cadeira. Amados, o pôr do sol, ele é lindo. E nós temos ele uma vez ao dia. E tem uns amantes que, como o Pequeno Príncipe, gostam de ver o pôr do sol várias vezes. Porém, amados, quantas das vezes o pôr do sol, ele perde a sua beleza? Quantas das vezes nós deixamos de ver as coisas belas da vida? Amados, o que eu quero dizer com isso? Isso serve para nós, cristãos. Portanto, há certas verdades que não podem ser repetidas com muita frequência. E especialmente isso é vero para esta verdade mestra do Evangelho, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões. 2 Coríntios 5,19. Ora, este é o pão da vida, amados. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amados, este é o sal sobre a mesa, este é o sal da comida, e nunca deve ser esquecido. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,13. Amados, pois por muito se falar do amor de Deus, por muito se falar de uma forma pejorativa, de uma forma errônea, as pessoas acabam ignorando isso. Por se falar muito do perdão de Deus, as pessoas não dão o devido valor. Talvez se nós tivéssemos o pôr do sol a cada 100 anos, as pessoas parariam para olhar com mais atenção. As pessoas entenderiam. Mas quando nós estamos falando das doutrinas bíblicas, muitas das vezes das coisas que falamos perde o peso, perde-se o valor, perde-se a profundidade.
Não porque as pessoas de fato mergulham nisso, mas porque as pessoas só buscam águas rasas. As pessoas que vão falar hoje em dia, os cristãos que vão falar hoje em dia sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre a nossa reconciliação com Deus, falam de maneira espúria, falam de maneira que não entendem nem para si mesmo e nem para ensinar a outros. Amados, esses versículos que eu acabei de ler são versículos profundos. As palavras que nós lemos na abertura do culto, aonde nós estamos meditando, se de fato as pessoas entendessem elas, se de fato as pessoas meditassem na palavra, amados, o texto é estupendo. Como nós falamos, o texto é maravilhoso. Sabermos que Deus morreu por nós quando nós ainda estávamos fracos. Entender que Deus se deu por nós, pelos ímpios. Entender essas profundidades. Amados, o texto, ele é lindo. Quando nós falamos desse texto que nós acabamos de ler, deveríamos estremecer. Porque ele começa assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Isso é, por nós, seus inimigos por essência. Dificilmente ele vai deixar com que isso escape aos nossos olhos. E aí depois nós vemos esse Deus eterno, esse Deus que não precisa provar nada para ninguém, esse Deus que não precisa demonstrar nada para ninguém. Diz que Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu pelos seus inimigos, Ele morreu pelas suas afrontas. Amados, essas verdades deveriam fazer com que nós verdadeiramente estremecêssemos. Olhemos com mais atenção. O versículo 6 começa, ou melhor dizendo, ele continua assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Amados, o presente argumento procede do maior para o menor, e Paulo em seguida adotará mais extensivamente. Embora ele não componha os liames do seu discurso de maneira distinta, a irregularidade de sua estrutura não afeta o significado. Observem: se Cristo, diz ele, tivesse misericórdia, teve misericórdia do ímpio, se reconciliou com os inimigos, com seu Pai, se realizou isto pela virtude da sua morte, então agora, muito mais, amados, facilmente os salvará quando forem justificados, e guardará a sua graça àqueles a quem restaurou a graça, especialmente pelo fato de que a eficiência de sua vida é agora acrescentada à virtude de sua morte. A expressão "contudo, defendo eu", se refere ao próprio cristão, o crente. E o tempo referido é o período que precede a reconciliação de cada um com Deus. Amados, todos nós, como já sabemos, nascemos filhos da ira e somos mantidos sobre esta maldição até que nos tornemos participantes de Cristo. Pela expressão "aqueles que são fracos", ele quer dizer aqueles que não possuem nada em si mesmo, senão o pecado. Pois, imediatamente a seguir, ele os chama do quê? De ímpio. Amados, se nós entendêssemos isso, amados, se isso saltar aos nossos olhos, se isso penetrar em nosso coração, isso é maravilhoso.
Nós somos chamados de ímpios no texto. Não há nada fora do normal considerar fraqueza neste sentido aqui do texto, visto que em 1 Coríntios 12, 22, ele chama as partes menos nobres do corpo de frágeis. E em 2 Coríntios 10, ele chama a sua própria presença física de fraca, visto que não possuir qualquer dignidade. Recorremos, amados, a esse significado um pouco mais adiante. Quando, pois, éramos fracos, ou seja, quando éramos completamente indignos e desqualificados para merecermos a consideração divina. Nesse mesmo tempo, amados, Cristo Jesus morreu em favor dos ímpios. A fé é o início da piedade, a qual eram estranhos todos aqueles por quem Cristo morreu. Isso é também válido para os antigos pais, os quais obtiveram da morte do Cordeiro que ainda estava por vir. Amados, nós olharmos isso, nós entendermos que nós éramos fracos e Cristo ele morre por nós. Quando nós ainda éramos ímpios, ele morre pelos seus inimigos. Entendermos isso, amados, é maravilhoso. Entendermos que nós éramos fracos e inimigos de Deus por natureza. Amados, o texto então continua: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mais uma vez, ao olharmos para o texto e lembrarmos da carta que já lemos, entendemos que não há ninguém bom, não há ninguém justo. A reconciliação do pecador com Deus requereu a morte de um justo, requereu a morte de um justo pelo injusto, e esse injusto somos nós. Mas olha o que o texto diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Amados, a razão me compele a expor a partícula gar aqui do texto, em sentido afirmativo ou declarativo, antes que acusativo, ficando assim o sentido do texto. De fato, é uma ocorrência muito rara entre os homens a morte de alguém em favor de um justo, embora ocasionalmente seja possível isso acontecer. Mas, mesmo admitindo que tal coisa seja possível, não se achará ninguém que esteja disposto a morrer por um ímpio, como Cristo fez. Talvez, se nós olharmos em volta, não que isso seja impossível, possa ser que seja até possível alguém se animar em morrer por uma pessoa boa, mas dificilmente isso acontece. Você já viu alguém morrer por uma outra pessoa, ainda que essa pessoa seja boa? Você já viu algum ser humano dar a sua vida por uma outra pessoa? Possa ser que isso aconteça, mas isso é uma rara exceção. Uma pessoa dar a sua vida por uma outra pessoa, uma pessoa assumir a culpa de uma outra pessoa. Possa ser que isso aconteça. Isso é possível, mas como nós falamos, e agora dar a sua vida por uma pessoa mal? Você já viu alguém se dispor a morrer em lugar de um criminoso, de um corrupto? Você já ouviu alguém desesperado para morrer por alguém que não é tão bom? Isso dificilmente acontece. Atrevo-me a dizer que entre os homens, acho que isso nunca aconteceu. Mas nós temos que ter isso diante de nós,
Porque o texto diz: dificilmente alguém morreria por um justo. Isso é verdade. Pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Então aqui está algo maravilhoso. Quando nós lemos isso, deste modo, a passagem prega uma comparação a fim de ampliar o que Cristo fez por nós, amados. Visto que existe no seio da humanidade um exemplo tal de bondade como que Cristo demonstrou. Veja, você já viu alguém dar a sua vida pelo seu inimigo? Alguém morrer pelo seu afrontador? Alguém morrer pelo seu inimigo? Você já viu alguém assumir a culpa do seu arco rival? Não. Mas nós estamos aqui diante de um texto que diz exatamente isso, que Cristo, Ele se deu, que Cristo, Ele se entregou em favor dos seus inimigos, em favor dos inimigos de seu Pai. E isso diz respeito a nós. Como nós falamos há um tempo atrás, é claro que todo o meu pecado, Deus Ele odeia. É claro que tudo aquilo que eu faço de mal é uma afronta contra Deus. Mas a afronta antecipa isso, porque a minha respiração é uma afronta a Deus, a minha existência é uma afronta a Deus. Só o fato de eu respirar sem ter nascido de novo, abandonado por Deus no mundo, já é uma afronta. Por quê? Porque a Bíblia diz que a minha natureza é pecaminosa. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. É por isso que o Evangelho diz que a promessa é ser uma nova criatura. Ele não veio nos reciclar, Ele não veio nos melhorar. O Evangelho não é isso. O Evangelho é ser uma nova criatura. O Evangelho é fazer morrer o nosso velho homem. O Evangelho é crucificar o velho homem com Cristo na cruz. Aqui está o Evangelho. Aqui podemos ver, amados, aqui podemos ver e admirar esse imenso amor, pois o texto nos diz que dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas o texto diz que Ele morreu pelo ímpio, que Ele morreu pelos fracos, e isso é nós. Aqui está nós. O texto nos revela. Amados, lembre-me, e devemos nos lembrar que Jesus, Ele se entregou por nós como um presente. A oferta de Cristo, de si mesmo, por nós. A sua entrega foi voluntária. Ele deveria nos amar até a morte. Pelo contrário, nós não merecíamos isso. Pelo contrário, nós merecíamos que Ele nos odiasse. Nós merecíamos que Ele nos expulsasse de sua presença, como coisas desagradáveis, como coisas abomináveis, pois estávamos cheios de pecado. Nós éramos os ímpios, guardadores da vinha, sim, amados, que devoramos para o nosso próprio proveito o fruto que pertencia ao Filho do Rei. Ele é o Filho do Rei, a quem matamos com as nossas mãos iníquas, expulsando-o da vinha.
Aqui está o exemplo mais claro. Nós éramos os seus inimigos. Assim como o apóstolo Pedro pregou o seu sermão inacabável em Atos, quando ele acusou os seus ouvintes. Pedro diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio, a presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Atos 2, 22, 23. E a resposta é esta: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, amados, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 22, 36, 38. Amados, o Evangelho é assim. Nós éramos os que cuidavam da vinha. Quando o filho do rei veio, aqueles homens mataram o filho do rei. Quando Pedro pregou o seu sermão inacabável, quando Pedro falou para aqueles homens que eles eram homicidas, que eles eram piores que os seus pais, que eles eram uma geração terrível, essas palavras tocaram o coração dos seus ouvintes. Pedro pregou o Evangelho. Pedro lembrou aqueles homens que eles eram os cuidadores da vinha. Pedro lembrou eles que eles eram inimigos de Deus, que eles eram filhos da ira. Pedro lembrou que eles mataram o Filho de Deus. E eu te pergunto, amados, nós não o matamos também? Não foi os nossos pecados que crucificaram Cristo? Não foi os nossos pecados que o mantiveram presos ali? Ele não morreu pelos nossos pecados? Por isso, o Evangelho, a pregação do Evangelho, é o que Pedro diz: arrependei-vos. Foi isso que Jesus falou quando começou a pregar. A sua pregação era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou a mesma coisa: raça de víboras, arrependei-vos e credes. Amados, o Evangelho não mudou. Amados, nós somos os cuidadores da vinha. Assim como os ouvintes de Pedro foram acusados de matar Jesus, nós também somos acusados da mesma falta. Nós matamos Jesus. Nós éramos inimigos por natureza. E o que lemos no texto que iniciamos, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda fracos e ímpios. E Ele então joga diante dos nossos olhos a realidade que Ele não morreu por bons, mas Ele morreu pelos maus. Foi Cristo que disse que Ele não veio para os sãos, mas veio para os enfermos, e os enfermos era nós. Ele disse que não veio morrer pelo justo, mas pelos injustos. E os injustos, amados, era nós. Olha o texto. Mas Ele morreu por nós quando nós éramos seus inimigos.
Mas Deus, amados, prova o seu amor por nós, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, não havia nada em nós que almejasse Cristo. Não havia nada em nós que desejasse Ele. Pelo contrário, como nós falamos, Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos por natureza. Nós não demos nenhum motivo para que Ele morresse por nós, para que Ele nos amasse. Nós não demos nada a Ele. Pelo contrário, nós demos todos os motivos para que Ele nos odiasse e nos lançasse no inferno. Nós quebramos todos os seus mandamentos. Nós odiamos Ele com todas as nossas forças. Nós éramos os seus inimigos. E Ele morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Veja, amados, nós éramos pecadores. Essa expressão mais elevada do amor divino, o dom do seu próprio Filho, Ele se deu por nós, Ele se entregou, foi uma ação voluntária. Cristo amou os seus inimigos, Cristo nos amou, Ele prova o seu amor. Era pela natureza das coisas não comparáveis. O que poderíamos ter oferecido para que Deus viesse a esse mundo, amados? O que nós poderíamos ter dado a Ele? Para que Ele fosse encontrado na forma de homem e morresse? Ora, as obras, amados, de todos os anjos no céu, juntas, não poderiam merecer uma pontada de Cristo. Se para sempre os anjos juntassem todas as suas obras e todos os homens juntassem todas as suas obras e acumulassem todas as suas obras, ainda assim não mereceríamos a cruz de Cristo, não mereceríamos o seu amor, não mereceríamos o seu poder, não mereceríamos o seu perdão, não mereceríamos ser reconciliados com Ele. Não há nada que pudéssemos fazer, amados, como hoje nós não nos alegramos com isso. Sabemos que éramos por natureza inimigos dele. Estávamos separados, sem Deus no mundo. Tudo o que fazíamos era aumentar a nossa culpa diante dele. Por isso que eu estou falando, amados, o texto que temos diante de nós é um texto glorioso, é um texto lindo, amados. Agora olha o que ele diz: logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira futura. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, amados, para que houvesse uma reconciliação entre nós e Deus, para que houvesse a paz, um justo teve que morrer. Veja, a nossa afronta contra Deus não era qualquer afronta. É aqui que as pessoas não meditam. Foi necessário a morte para que houvesse vida. E não a morte de qualquer ser, mas a morte do seu Filho unigênito, amados, o seu único Filho. Aqui está a expressão do seu amor por nós. Aqui está a prova máxima do amor de Deus pela sua igreja, pela sua noiva. E agora, já estando reconciliados, hoje,
agora, nesse exato momento, que nós provamos essas delícias, que nós nos alegramos com essas doutrinas eternas. Amados, sermos reconciliados com Deus é o maior dos benefícios. É por isso que nós sofremos as tribulações, é por isso que nós passamos pelas aflições, é por isso que não recuamos diante das adversidades, porque o amor de Cristo nos constrange, porque o amor de Cristo nos alcançou. Porque se nós, quando inimigos dele, quando ainda nós o odiávamos, quando nós ainda o detestávamos, quando nós ainda quebrávamos todos os seus mandamentos, quando nós ainda dávamos todo o direito dele nos lançar ao inferno, ele estendeu os seus braços de amor e nos amou, e nos abraçou. E ao invés de nós ouvirmos uma sentença de morte, veio dele uma sentença de vida. E ele morreu em nosso lugar. E por isso que nós pregamos a ressurreição, porque agora é pela sua vida que seremos salvos da ira vindoura. Seremos salvos pela sua vida. Ele não morre mais. E não apenas isso, amados, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A coisa mais bela é saber que agora nós temos esse ministério. É triste saber que hoje, nesse exato momento, igrejas espalhadas pelo mundo estão falando de coisas fúteis e não da reconciliação. Estão falando de coisas fúteis como mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda, mensagens de triunfalismo, dicas financeiras. Estão falando sobre coisas, sobre conquistar aqui na terra, e se esquecem que o maior bem, a mensagem que nós temos que pregar é a cruz de Cristo. Como Paulo falou, não há outra coisa a ser pregada senão a cruz de Cristo. Não devemos pregar a cruz de Cristo esporadicamente, mas devemos pregá-la todos os dias, todas as horas, todos os cultos. Devemos mostrar para o pecador que só existe uma forma de ser reconciliado com Deus, e foi a forma que o próprio Deus estipulou. Pois nós vimos que Deus estava lá na cruz reconciliando o mundo consigo. E o pecador, ele tem que entender que é Deus que se reconcilia, amados. É uma obra de Deus a sua aproximação do pecador. E hoje, nesta noite, como não encher os nossos olhos de lágrimas, saber que Ele nos amou, que Ele nos alcançou, que assim como a voz dele ecoou no jardim do Éden, procurando por Adão, hoje nessa noite, a sua voz ecoa e nos alcança. O seu amor nos alcançou. Como Pedro diz, nós não vendo Ele, amamos Ele. Bem-aventurado aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo, mas creram através da pregação do Evangelho. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Estamos pregando o Evangelho para que homens creiam que Deus estava na cruz reconciliando pecadores, ímpios, fracos, inimigos com Ele. E Ele se deu por nós. Amados, esse é o texto mais lindo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas não pelo mal, não pelo ímpio, não pelo fraco. Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco. É por isso que hoje o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que Ele nos dá vida. É por isso que Ele tem que gerar em nós um novo coração, uma nova criatura. E aqui está a esperança do Evangelho. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, amados, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que essa palavra penetre no seu coração, que essa palavra germine no seu coração, e que isso seja um regozijo da sua alma na caminhada da fé. E que essa geração entenda isso. Enquanto nós não entendermos que éramos inimigos de Deus, que não havia nada em nós que merecesse o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, enquanto não entendermos isso, tudo que recebemos, toda essa doutrina que pregamos, todos os dias, todos os cultos, é por isso que Paulo fala: eu não me canso de pregar o Evangelho para vocês. Por quê? Porque é segurança. Mas por pregarmos todos os dias, as pessoas perdem a beleza, perdem a profundidade, se acostumam com o sal da comida, se acostumam com o pão na mesa. E muitas das vezes não queremos estar aqui, reunidos em torno de Cristo, da sua palavra, para entendermos e enxergarmos a beleza do Evangelho. Amados, não podemos deixar que as coisas belas deixem de ser belas, não porque elas são belas, mas pelo nosso descuido. Devemos dar valor às coisas simples que nós temos. Por exemplo, o fôlego de vida de hoje, a força da perna, o andar, o caminhar, o levantar. E principalmente, amados, as belezas do Evangelho, as doutrinas do Evangelho, que todas as vezes está sendo exposta aqui para nós. Às vezes as pessoas não dão o devido valor ao que está sendo pregado, ao que está sendo ensinado, mas que Deus mude isso em nossos corações. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma porção do Evangelho. Pai amado, muito obrigado, Deus, por essa porção do Evangelho. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor é o pão da vida. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. E nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém.